Tua beleza, Rei Jesus, faz justiça aqui. Dando sequência, meus irmãos, na nossa exposição do divórcio e recasamento à luz da Bíblia, o texto do Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, e a nossa concentração será detida no verso de número 9. Acredito que é um texto complexo e tem sido motivo de debates ao longo da história da igreja. O texto diz assim: Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Note, meus irmãos, porque Jesus aqui, ou melhor, o apóstolo Mateus, ao narrar as palavras do nosso Cristo, ele usa a palavra grega para prostituição aqui, é a palavra porneia. E a palavra grega para adultério é moikeia. A palavra grega porneia é uma palavra específica que significa literalmente fornicação. A palavra grega moikeia é uma palavra específica que significa adultério. Logo, quando Jesus trata aqui, abrindo, portanto, essa cláusula de exceção, não sendo por causa de prostituição, Jesus está tratando aqui de um contexto que não é um contexto de casamento, mas é um contexto de noivado. É isso mesmo. Mas PH, será que realmente é um contexto de noivado? Porque Jesus trata aqui sobre mulher. E, obviamente, um casal de noivos não pode ser tidos como marido e mulher. É porque você está lendo o texto à luz do nosso contexto, e da nossa cultura do século XXI. Contudo, no século I, e dentro daquela cultura e da sociedade judaica, um casal de noivos era tido e visto como marido e mulher. Isto é evidente, por exemplo, no texto do Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versos de números 18 ao 20, que passarei a ler, diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada. Ora, o que significa desposada? Significa noiva, significa prometida em casamento. E o texto continua: estava desposada, isto é, estava noiva com José, antes de se ajuntarem, ou antes de se casarem, não é? Achou-se ter concebido do Espírito Santo. Verso 19. Então José, seu marido. Olha que interessante. O texto, embora afirma que Maria estava noiva de José, mas é claro e explícito ao definir que José era marido de Maria. José, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Verso 20. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher. Ora, mas não eram noivos? Como é que a Bíblia chama e considera José como marido de Maria e Maria, por sua vez, como esposa ou mulher de José? Não temas em receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Note, embora noivos, já eram tidos como marido e mulher. Por quê? Porque no contexto do século I, noivos eram tidos como marido e mulher. Logo, Jesus abre a cláusula de exceção aqui, não no contexto de casamento, mas no contexto de noivado. E isto é revelador quando, no texto do Evangelho segundo João, capítulo 8, verso de número 41, os fariseus, num tom blasfemo, eles dizem assim, aquelas palavras temerárias: Jesus, nós não somos filhos de prostituição. Ou seja, nós não somos filhos de porneia, palavra grega para prostituição, não é? O que eles estavam querendo dizer é que Jesus era fruto de traição. O que eles estavam querendo dizer é que Maria traiu José quando ainda eram noivos.
Isso é notório também nos primeiros séculos do cristianismo, quando algumas seitas heréticas e blasfemas começaram a promulgar que Maria havia traído José quando ainda era noiva dele com um militar romano. E ao que levou dois grandes pais da igreja e se propuseram a refutar esta heresia e esta acusação blasfema. E esses dois pais foram Justino de Roma e Orígenes, né? E o que fica claro aqui é que os fariseus, os contemporâneos de Jesus, também tinham esse mesmo conceito de que Maria havia traído José antes mesmo de se casarem. E os fariseus disseram: nós não somos filhos de porneia, nós não somos filhos de prostituição. Os defensores, meus irmãos, na posição erasmiana, que é aquela posição que fora desenvolvida, né, pelo teólogo humanista Erasmo de Roterdã do século XVI, aonde diz que o divórcio e o recasamento é permitido em caso de infidelidade conjugal, não é? Esses defensores, por sua vez, diz que a palavra grega porneia é muito mais ampla, muito mais abrangente e não significa necessariamente, não é, ou sempre, a fornicação, mas pode significar também adultério. Meus irmãos, eu tenho dificuldade com esta interpretação ou com esta posição, porque se Mateus quisesse narrar aqui para nós sobre a questão de adultério, não é? Se ele quisesse tratar exatamente sobre uma relação sexual fora do matrimônio, ele usaria a palavra moikeia, que é a palavra específica para adultério. Ele diria mais ou menos assim: qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de moikeia, que é a palavra grega específica para adultério. Contudo, Mateus, ao narrar, diz assim: qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de porneia, que é a palavra grega específica para fornicação. Eu tenho dificuldade quanto a isso. Além disso, em outro contexto, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, verso de número 19, mais uma vez, Jesus define e faz a distinção de porneia e moikeia mais uma vez. Verifique e confira depois. Há uma distinção, mais uma vez, de adultério e também de prostituição ou de fornicação. Não existe esse conceito de que porneia é mais abrangente, pode significar adultério. Se Mateus quisesse tratar sobre adultério, ele usaria a palavra grega moikeia. Contudo, ele usou a palavra grega específica porneia para fornicação ou prostituição. As versões modernas e bíblias traz o texto, né, e o conceito da palavra porneia. Essas versões modernas e bíblias traduz como infidelidade, imoralidade ou adultério. Todavia, os lexicógrafos definem este conceito de porneia como fornicação ou prostituição. Ok? Portanto, precisamos atentar para isso. Jesus aqui não está tratando de um contexto de casamento, mas está tratando aqui num contexto de noivado. Isso é muito notório também num contexto geral do Evangelho segundo Mateus, haja vista este Evangelho ser escrito especificamente para os judeus. E, portanto, Mateus tinha em mente como seus destinatários os judeus contemporâneos. E isso é notório, pois ele trata exatamente dentro daquele contexto, daquela cultura e daquela sociedade judaica. Portanto, meus irmãos, o texto aqui está tratando de um contexto de noivado e por esta razão Jesus abre a cláusula de exceção. Todavia, não há cláusula de exceção aqui para um contexto de casamento, e sim num contexto de noivado judaico daquela época, daquele período e daquele contexto, ok? Eu pretendo dar sequência a esse assunto, ok?